Muito bem, então vamos começar hoje expondo o primeiro sola Escritura, como o pastor Jonas falou, as 95 teses, mas foi um dos ápices e o outro resumo que nós poderíamos dar à Reforma Protestante, e é uma das, poderíamos dizer, os 5 pilares, né, de uma igreja reformada, e uma igreja bíblica centrada no que a Bíblia diz. Nós poderíamos dizer sim que é estar baseado nesses 5 solas. Solas é tipo somente, não é? Somente, e nós queremos hoje justamente começar com sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. E quando nós falamos sobre sola Escritura, nós estamos falando, obviamente, da palavra de Deus, a palavra revelada através daquilo que Deus deixou escrito. Somente a Escritura quer dizer que nós nos baseamos apenas no que está escrito. Nós nos baseamos em apenas no que está descrito por Deus através dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, esses solas, eles são importantíssimos nós estudarmos, porque não somente nós nos baseamos nessas doutrinas, como nós também, principalmente no sola Escritura, no primeiro sola, nós entendemos qual é a forma como Deus se comunica conosco. E a forma como Deus se comunica com nós é através da palavra, é através dessa palavra, sem misticismo, sem nada espiritualístico, vamos dizer assim, né? Mas a forma mais espiritual que Deus se comunica conosco é através da palavra inspirada por Deus, que são essas letras aqui. Não é? E nós poderíamos escolher vários versículos, mas eu quero ler o Salmo 19. Salmo 19, nós queremos ler na versão NVT. O Salmo 19, ele nos mostra bem como Deus se comunica conosco, com a humanidade. Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade das mãos de Deus. Dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite, eles tornam Deus conhecido, não é? Versículo 3, não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como o noivo depois do casamento. Alegra-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. No versículo 7, nós poderíamos dizer que ali existe esse porém, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, refrigera a alma, dizem outras versões. Os decretos, as leis do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos ou aos simples, em outra versão. Os preceitos ou as leis do Senhor, novamente, do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Agora, quem é capaz de distinguir os próprios erros? Então, Davi, ele ora assim: absolve-me das faltas que me são ocultas, que eu não vejo. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado.
Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém. Nós vamos ver hoje como Deus se comunica com nós. E como eu já falei, não há nenhum misticismo envolvido, não há nada de místico envolvido, como nós vemos na maioria das obras de arte hoje, que o natural se comunicando com o sobrenatural sempre geralmente envolve misticismo. Mas nós cristãos, nós cremos que a forma como Deus se comunica conosco é necessariamente de duas formas. Então, por exemplo, para a reforma, a ideia do sola escritura, de somente crer nas escrituras, ela vai contra a ideia, por exemplo, do catolicismo, que crê que a tradição da igreja. Então, por exemplo, se algum papa em alguma vez falou, antes da reforma, alguma vez falou, nós deveríamos fazer isso, mas isso não necessariamente não está dentro da Bíblia, então isso nós levamos como regra, como uma doutrina. A reforma protestante chegou e disse, não, somente aquilo que está dentro das escrituras é válido para nós crermos. Não é? Nós não colocamos a tradição de papas ou de pastores, ideias de pastores ou de papas acima do que a Bíblia fala. A Igreja Católica, sim, ela faz isso. Então, a reforma protestante, ela veio e ela falou, não, somente a Escritura nos importa, porque as ideias humanas, elas só podem ser confiáveis se elas forem extremamente fiéis à Bíblia. Se elas não forem extremamente fiéis à Bíblia, elas devem ser desprezadas. É isso basicamente que o sola escritura quer dizer. Então, nós queremos entender por que a Bíblia é a única fonte confiável do que Deus diz. Nós queremos entender hoje por que é tão importante nós entendermos que para nós a coisa mais importante é somente as Escrituras. Por quê? Porque Deus quer que a gente confie inteiramente neste livro. Porque Deus quer que a gente devore, leia, Com devorar eu quero dizer que nós lermos, entendermos e meditarmos apenas nessas palavras e elas serem a nossa única esperança, não é? Mas antes de nós vermos como Deus fala através da Bíblia, nós sabemos, o salmista aqui diz que há uma outra forma de Deus se comunicar com nós. Há uma outra forma que Deus se comunica com o ser humano e essa forma não tem som, é uma fala de Deus que não tem som. É preciso lembrar então que Deus ele se comunica através de uma outra forma, e essa comunicação ela não tem som, não há palavras, não há palavras que comunicam nessa forma. Deus se revela daquilo que nós podemos tocar, daquilo que nós podemos ver. Deus se revela através da natureza, daquilo que é natural para nós. Nós vamos ver também em Romanos, Paulo ele diz que a natureza ela revela que existe um Deus. Salmista que diz, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento, ou seja, a terra, ele demonstra que existe um Criador que é hábil, que ele é habilidoso com suas mãos. Então Deus se revela através daquilo que nós que está perto de nós, a natureza. Através da natureza, do sol, da lua, das estrelas, o ser humano ele olha e ele diz, sim, com certeza existe alguém que criou tudo, existe algo por trás dessa obra, existe algo que está por trás de tudo isso. Então é um discurso do mundo natural, é um discurso, é uma palestra que a própria natureza dá para o ser humano. Qual é essa palestra? Qual é o tema dessa palestra? Existe um Criador, existe alguém que criou todas essas coisas, existe um ser que é muito mais elevado, que criou todas essas coisas, e ele tem um propósito para tudo isso. Existe um propósito para toda essa criação, não é? É um discurso de que existe um Deus grande, porém ele é um discurso sem palavras.
não é? Então, eu lembro que uma das viagens que faz mais de um ano agora, mas eu fui apenas uma vez para as cataratas do Iguaçu. Eu achei aquilo fabuloso, né? Eu faria essa viagem de novo. E eu acho maravilhoso como aquilo é tão grande, né? Tantos litros d'água caindo, né? E o crente, ele automaticamente ele para, ele olha aquilo, vê tanta beleza, né? Ele vê tudo aquilo e ele se espanta. O crente automaticamente, ou qualquer pessoa, ela olha e diz: é impossível que isso aqui tenha vindo de uma coincidência, é impossível que isso aqui tenha vindo de uma explosão, ou enfim. Mas automaticamente todo ser humano, todos não, mas a ordem natural é que alguém olhe para aquilo, para toda a beleza da humanidade, para toda a beleza da natureza, e diga: é impossível que isso tenha sido somente coincidência. Existe uma mente que fez tudo isso. Então, por que nós nos admiramos com a beleza da natureza? Por que nós ficamos admirados, né? Por que nós ficamos assim, uau, como a natureza é maravilhosa? Porque ela nos fala de uma obra de arte, ela nos fala de uma bela obra de arte que foi o próprio Deus que fez aquilo, foi o próprio Deus que montou, que planejou todas essas coisas. Não há outra explicação. Se nós formos para a ideia de que tudo veio da coincidência, é muito difícil, exige uma fé muito maior. Mas quando nós olhamos para as maravilhas naturais que nós podemos ver, que nós podemos contemplar, nós automaticamente temos que dizer: existe um Deus que fez todas essas coisas. O mundo natural, a natureza, ela pode nos emocionar. Isso é porque isso é uma obra de Deus. Deus se revela através da natureza. Deus, ele revela a sua glória, o quanto ele é habilidoso, disse o salmista, o Salmo 19. Veja o quanto Deus, ele demonstra a habilidade de suas mãos, não só a natureza, num aspecto mais amplo, mas quando nós olhamos para o DNA nosso, algo que é invisível a olho nu, como o nosso corpo funciona, como ele tem várias partes minúsculas, coisas que a coincidência não poderia criar. Nós automaticamente temos que dizer: coisas tão belas e tão perfeitas têm que ter um Criador. Existe um Criador, né? Então, por isso, nós automaticamente temos que admitir: existe um propósito atrás de todas as coisas, e tem que existir algum propósito. Então, apesar de muitas pessoas não crerem na Bíblia, elas reconhecem que existe um ser maior que criou todas as coisas, né? Existem muitas pessoas que não creem na Bíblia, mas elas creem que existe um Deus, né? Sei lá, Buda, ou enfim, existe um Criador. Não pode ter vindo coincidentemente, né, todas as coisas. Isso nós chamamos de graça comum. Mateus 5,45 diz assim: Jesus, ele ensinou aos seus discípulos dizendo que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. E aí nós podemos nos perguntar: imagina se Deus apenas se revelasse, se Deus apenas desse bondade apenas aos que creem nele, né? Imagina, viraria um caos, né? Apenas os crentes vão ser bons, apenas os crentes vão ser amorosos, né? Mas não é assim, né? Deus, ele dá sabedoria, Deus, ele dá bondade a toda a humanidade. É Deus quem faz todas essas coisas. Isso nós chamamos de graça comum. Deus, ele abençoa de forma natural todas as pessoas. Mas essa revelação, esse conhecimento, ele não salva ninguém. Esse é o grande problema. Saber que existe um Deus que criou todas as coisas, não fala sobre como Deus, ele não fala sobre a justificação ou sobre a santificação, não fala sobre a cruz de Cristo. Quando nós vamos para o mar, quando nós vamos para as cataratas do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu não falam sobre como Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre si.
A bondade do ímpio não fala sobre como Cristo nos salva. Então, por muito tempo eu cria que existe aquela frase famosa que diz assim: pregue em todo tempo, se necessário use palavras, né? Infelizmente eu cria de forma forte nisso, mas, amados, não existe pregar o evangelho sem usar palavras. As pessoas dizem: não, você tem que pregar com seu estilo de vida. Mas se nós olharmos para Jesus Cristo, o homem mais perfeito que pisou na face da terra, nós vemos, nem todas as pessoas acreditaram nele. Nós vamos ver os irmãos de Jesus Cristo, eles odiaram o que Jesus Cristo estava pregando. Eles não creram em Jesus Cristo, apesar de viverem com ele mais de 20 anos. Muitos anos eles viveram junto com Cristo, o homem mais perfeito da terra, o exemplo padrão de uma vida moral exemplar. Mas as pessoas não creram nele. Então, para pregarmos o evangelho, nós sim, é óbvio que nós temos que ter uma vida exemplar diante da sociedade, é óbvio. Mas pregar o evangelho não pode ser, ele tem que ser, aliás, através de palavras. Então, por isso que no Salmo 19, versículo 7, eu falei antes que nós poderíamos colocar um porém na frente, né? O salmista, até no versículo 6, ele diz: olha como a natureza fala sobre Deus. A natureza diz que existe um Deus. A natureza diz que há um Deus que criou todas as coisas. Há um propósito para tudo isso. Só que essa revelação, ela não salva ninguém. Só que no versículo 7, ele diz assim: só que a lei do Senhor, ela é perfeita. Nós podemos conhecer que existe um Deus através da natureza, mas a lei do Senhor, aquilo que Deus deixou escrito, isso sim é perfeito e revigora a alma. Então, não há como conhecer alguém através daquilo que ele faz, simplesmente. É que nem nós abrirmos um relógio, né, ou um aparelho, né, nós vemos aqui, poxa vida, eu nunca teria inteligência para montar um relógio, né? O cara que inventou esse relógio, ele é super inteligente, nós sabemos isso, mas ele pode ter sido um péssimo pai, ele pode ter sido um péssimo esposo, ele pode ter sido um péssimo cidadão, não é? Então nós não podemos deduzir nada sobre alguém olhando as obras dele, e assim com Deus também. Nós podemos olhar para a natureza e ver que sim, existe um Deus, mas essa revelação não nos fala sobre como Deus salva, qual que é o propósito de vida. Nós sabemos, existe um propósito, através de toda a natureza que nós olhamos, existe um Deus que criou todas as coisas, há um plano perfeito, mas qual é esse plano? A natureza não nos fala isso. Então é preciso usar palavras. A lei é perfeita, a lei escrita do Senhor, ela é perfeita. Por isso que o salmista diz, ela é perfeita. A natureza, ela fala sobre Deus, mas ela não é perfeita. Olhar a natureza é maravilhoso, mas não dá para entender nada sobre a cruz, nada sobre a justificação, nada sobre os nossos pecados. Nós apenas olhamos e vemos, sim, existe uma mente criadora atrás disso, mas não nos fala nada sobre a cruz. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, Paulo, ele menciona isso. Ele diz que as pessoas que olham para a natureza, elas vão ser inexcusáveis, não é? Romanos 1, 18 diz assim, aqui, Romanos 1, 18, assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, ou seja, eles sabem que existe um Deus, pois ele tornou evidente isso através da natureza, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Toda pessoa que olha para a natureza, ela sabe que existe um Deus,
Só que no versículo 21, Paulo continua dizendo assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Ou seja, eles não buscam por causa do seu pecado. Eles sabem que existe um Deus, mas a sua mente, dizendo-se sábio, eles se tornaram tolos, no versículo 22. Eles se obscureceram, diz o versículo 21. Eles não querem acreditar, eles querem negligenciar essa verdade. Então a humanidade, ela é culpada, pois ela sabe que existe alguém que criou todas as coisas. Mas então o salmista ele continua dizendo: mas a lei é perfeita. Quem conhece a lei, quem entra em contato com a lei, ele vê que ela é perfeita, ele tem que admitir que ela é perfeita. A lei é perfeita apesar daquilo que eu sinto, né? A lei é perfeita apesar das circunstâncias da vida, né? A palavra perfeita aqui no versículo 7, ela quer dizer que, ela vem do original que diz assim, ela é uma régua de medir todas as coisas. Então se você pega uma régua, está difícil hoje, vamos cortar fora isso aí. Se você pega uma régua, você não pega a régua e eu vou ver se essa régua está certa medindo este púlpito. Não, você mede esse púlpito porque você sabe que a régua é perfeita. Você não adapta, né? Ou você compra uma balança que sempre vai marcar 20 quilos a menos, né? Então você se alegra, olha como essa balança me diz que eu tenho 20 quilos a menos, né? Quem está errado? Você está errado. A balança está te enganando. Então você não muda a régua, né? Você não adapta a régua, você adapta a sua vida, não é? Então aqui ele diz: a lei do Senhor, ela é a régua perfeita para todas as coisas, para medirmos toda a nossa vida, apesar das nossas circunstâncias, apesar do que nós sentimos. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela é perfeita, ainda ela dá o sentido de ainda nós podemos referenciar, a nossa vida ela deve ser medida através da lei do Senhor. Então nós não podemos julgar a Bíblia pelos nossos sentimentos, a palavra de Deus, ela é o padrão perfeito, né? Então nós podemos ver qual que é o poder das Escrituras. Qual que é o poder das Escrituras? No versículo 7 ele diz assim: a lei do Senhor, ela revigora, ou outra versão vai dizer, ela refrigera a alma. Aqui quando o salmista diz alma, ela está ligado à psique, à mente humana. Ela revigora a mente humana. Então, ela restaura, a palavra de Deus, ela é boa. Qual que é o poder das Escrituras? Qual que é o poder da lei de Deus? Versículo 7, estamos nos baseando apenas no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a nossa psique, porque ela nos dá uma nova identidade. Somente as Escrituras te mostram quem você é e para o que você foi criado. Somente a Bíblia vai te dizer para o que você foi criado e quem é você. Nós já falamos isso em tantas vezes, que Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para sermos dele, para glorificarmos o nome dele. Na semana retrasada, né, nós falamos que a nossa identidade, ela está no quanto nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos também. Quanto mais conhecemos da lei do Senhor, nós também entendemos quem nós somos. Então o primeiro poder das Escrituras, entre tantos outros poderes, é que ela restaura a nossa alma, ela nos dá uma nova identidade, nos mostra quem nós realmente somos. O mundo, ele está perdido está perdido em deuses falsos. Eles acham que a identidade dele está no seu trabalho, né? Como nós sempre dizemos, está no seu dinheiro, na sua fama. Mas o cristão, a pessoa que encontra a lei do Senhor, ele revigora a sua alma, ele vê, a minha identidade está baseada naquilo que a Bíblia diz sobre mim, não é?
No versículo 7 ainda ele diz: os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. As pessoas que são simples, a Bíblia ela dá sabedoria aos simples, aos ingênuos. E isso é verdade. Ao passar dos anos, quando nós olharmos para trás, nós sempre vamos ver, hoje eu tenho 27, se eu olho para os meus 15 anos, se eu olho para trás, eu digo, puxa vida, como eu era burro, como eu tinha ideias tão burras, como eu tive ideias, olha, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, mas se nós quando nós tivermos 50 anos, eu vou olhar para os meus 27, eu vou dizer a mesma coisa, puxa vida, como eu era inexperiente, veja como eu era, A maioria das pessoas, elas vivem assim, dizem, puxa vida, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando eu tinha 10 anos, As pessoas olham para 2010, elas dizem, por que eu não comprei Bitcoin, Elas falam, o que eu estava fazendo? Eu estava olhando vídeo de não sei o que, em vez de estar comprando Bitcoin. As pessoas vivem se arrependendo, Elas dizem, qual é a solução para nós, quando nós estivermos nos 50, olharmos para para a idade que nós temos agora, e qual é a solução para nós não sucumbirmos em tristeza e arrependimento? É vivermos segundo a lei do Senhor, porque a Bíblia diz que a lei do Senhor, ela é a sabedoria para aqueles que são simples, ou seja, para qualquer um. A Bíblia, ela é perfeita. Elas dão sabedoria aos ingênuos, aqueles que são leigos, aqueles que estão somos nós, a Bíblia está falando sobre nós aqui. Ela dá sabedoria. Então, aqueles que são guiados pela palavra de Deus, eles podem viver essa vida sem qualquer arrependimento, Então, existe sempre, a gente vê muito isso nos filmes, quando os pais eles erram na criação dos filhos, então um dia os filhos se perdem, então eles se perguntam, aonde foi que a gente errou? O cristão que vive baseado na lei do Senhor, ele nunca vai dizer isso, porque se ele criar os seus filhos, se ele levar a sua vida, se ele conduzir o seu dinheiro, se ele manejar o seu dinheiro, toda a sua família, através da lei do Senhor, nós vamos chegar nos 60 anos e nós não teremos do que nos arrepender, porque estaremos baseados na lei do Senhor, que ela dá sabedoria a nós. Então, em qualquer época, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, somente as Escrituras, para vivermos sempre sem arrependimentos, Então, o outro poder das Escrituras diz assim, no versículo 8, os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Aí está o outro poder das Escrituras, elas alegram o coração. E aqui nós poderíamos dizer assim, poxa, é verdade, é muito fácil nós nos alegrarmos quando nós falamos sobre o amor de Deus, quando nós falamos sobre a misericórdia de Deus, o quanto Deus é generoso conosco. É muito fácil nós nos alegrarmos nas misericórdias, nas bênçãos, nas promessas de Deus. Mas agora, quem que tem prazer em alguém, em leis que dizem, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo? Quem que tem prazer nisso? Olha, a Bíblia está cheia de coisas que dizem, não faça isso, não toque nisso, não seja assim, não faça isso. Mas Davi, ele diz assim, mas a lei do Senhor, ela traz alegria ao coração. Ora, será que não é isso que falta nos dias de hoje? Alegria para nós no nosso coração? Uma alegria verdadeira? Como que o salmista, ele sabia dessa alegria na lei do Senhor? Como que o salmista, ele podia se alegrar no fato de um Deus que proibia ele de fazer todas as coisas? Como isso é possível? Como ele diz no versículo 10, ele diz assim, as leis do Senhor, elas são mais desejáveis que o ouro,
Imagina alguém dizer assim: olha, eu amo proibições de Deus mais do que eu amo o dinheiro. É basicamente isso que está dizendo aqui. Eu amo que Deus me proíba fazer coisas, eu amo isso mais do que qualquer dinheiro nesse mundo. As leis do Senhor são muito mais doces que o mel que goteja do favo. No capítulo 1 dos Salmos também, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, né? Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que tem prazer, que tem alegria na lei do Senhor. Como que nós perguntamos hoje para Deus, como nós podemos ter prazer na lei? Como nós podemos ter prazer em proibições? Então, a maioria dos cristãos hoje, eles obedecem por medo das consequências. E aí é que está, amados. Nós não somos convidados a obedecer às leis do Senhor. E aí nós não estamos falando dos 10 mandamentos, nós estamos falando de todas as leis que o próprio Cristo nos ensinou. A maioria das pessoas hoje obedece, por quê? Porque elas têm medo das consequências. Elas têm medo de irem para o inferno. Elas não obedecem à lei do Senhor porque elas amam a Deus. Elas só não querem sofrer as consequências. Como que Davi, ele diz assim: o meu coração se alegra na lei do Senhor. Como ele pode amar tanto a lei do Senhor? Como ele pode ter prazer em um Deus que diz não para ele, não faça isso, não faça aquilo? No versículo 12, quem é capaz de distinguir os próprios erros? E é aqui que nós começamos a meditar. Nós já vamos encerrando por aqui. Como é possível nós nos alegrarmos na lei do Senhor, num Deus que diz não para nós? Não faça isso, tome cuidado com isso, não seja assim. Como nós podemos nos alegrar em cumprir essas coisas? Em primeiro lugar, versículo 12, ele diz assim: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Isso aqui é uma pergunta retórica, é óbvio. Isso aqui, quem sabe o português, ele sabe que isso aqui é uma pergunta retórica. Ele está dizendo: quem é capaz de distinguir os próprios erros? A única resposta aqui é: não tem ninguém que é capaz de distinguir, de achar os próprios pecados. É preciso um Deus que me mostre, que revele os meus pecados, que mostre os meus pecados. Então, a palavra de Deus, como é possível que nós tenhamos alegria? É porque a Bíblia, em primeiro lugar, ela expõe os seus pecados. Se você ler a palavra, a Bíblia, ela vai mostrar a sua sujeira. Se a Bíblia não mostrar, quem vai te mostrar? É o que Davi está perguntando. Quem é capaz de olhar dentro do coração e dizer: isso é pecado, eu preciso me arrepender? Somente a Bíblia. A Bíblia é a sua única régua. A Bíblia é a régua pela qual você tem que medir a sua vida, e não medir a Bíblia através da sua vida, mas você mede a sua vida através das Escrituras. Por isso que Davi pergunta: quem é capaz de distinguir, quem é capaz de mostrar os próprios erros, se não a própria Escritura, se não a própria lei do Senhor? A maioria das pessoas, elas vão tentar achar as circunstâncias, elas vão tentar achar o passado para justificar: mas olha, meus pais, eles eram assim, né? Eles me criaram, né? Eles eram muito raivosos, agora sou assim, né? Eu tenho tanta raiva. Mas a Bíblia, se você olhar a Bíblia diz: não, a raiva, ela é pecado, ela é o pecado dentro de você. Ou então as circunstâncias, as pessoas vêm e dizem assim: poxa, mas você não conhece a minha circunstância, não é? Você não viu pelo que eu passei, não é? Elas tentam adaptar a Bíblia pelas circunstâncias que elas estão vivendo.
Mas é errado, se você tem raiva, você não pode descontar nos seus parentes, ou se você está passando por algum momento que é pecado, você não pode dar culpa às circunstâncias, é o seu pecado mesmo. É o seu pecado. Então é lendo a palavra de Deus que ela vai te mostrar, olha, nesse quesito você foi orgulhoso. Nessa hora que você decidiu mentir, não foi porque a circunstância, não, é porque o seu pecado floresceu, que você mentiu. Você amou o dinheiro mais, você amou o prazer de passar por cima de alguém para ganhar mais dinheiro. Mas veja as circunstâncias, a gente está num momento de... Mas se você não ler as Escrituras e não deixar que as Escrituras mostrem que isso é pecado, nós tentaremos sempre achar circunstâncias, pessoas do passado, o nosso passado. Mas veja, eu nasci numa sociedade corrompida, não é? Então sempre vão tentar achar justificativa, mas aqueles que se deleitam, eles veem. Eles podem orar, que nem Davi, na semana retrasada, nós falamos, mostra o meu pecado, sonda-me, Senhor, tu me conheces, mostra, tu sabes melhor do que eu quem eu sou. Então, por exemplo, aqui Davi, ele diz assim, absolve-me das faltas que me são ocultas. A maioria das pessoas, elas vêm e dizem assim, olha, eu não sou tentado a matar alguém, não é? A maioria de nós não é tentado a matar ninguém, e a maioria das pessoas se justifica através disso, não é? Se justifica, a minha entrada no céu é porque eu nunca matei, nunca roubei ninguém. A maioria das pessoas não é tentada nesse pecado, talvez, mas se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que existem vários pecados que nós cometemos dentro do nosso coração. A cobiça, por exemplo, o orgulho, a avareza, são pecados que nós cometemos dentro do nosso coração. Então, porém, se nós olharmos, nós apenas vamos ser confrontados com os nossos pecados somente quando nós tivermos as Escrituras como a nossa régua de vida, se nós medirmos a nossa vida através das Escrituras. Então nós vamos ver que os nossos pecados serão trazidos à tona. Nós não vamos tentar achar síndromes pelos nossos pecados, né? Porque a moda é essa hoje, na verdade. Qualquer pecado que a humanidade é uma síndrome, né? Veja bem, é uma síndrome, né? Não é? Mas não, a palavra é pecado. Síndrome não, é doença, desculpa. Não é? Existem tantas. Então, somente Deus, somente as Escrituras podem te mostrar os teus pecados, e isso alegra o salmista. Porque agora, como ele não pode ver os seus próprios erros, se não tiver ninguém que mostre os erros para ele, ele vai ser condenado. É óbvio que isso é ótimo quando a Bíblia nos expõe e nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. É ótimo, ele se alegra no fato, é isso que a Bíblia faz, é isso que a lei do Senhor faz, ela mostra os nossos pecados e nós podemos nos arrepender, e Jesus Cristo, ele nos justifica dos nossos pecados. Em terceiro lugar, o prazer, a alegria de entender, e agora de fato encerrando, porque nós não devemos ter medo da lei do Senhor? Por que a maioria das pessoas, elas, por exemplo, elas dizem assim, honrem pai e mãe, né? Porque se você não honrar pai e mãe, os seus dias vão ser curtos aqui na terra. A maioria, eu tenho medo do que Deus vai fazer se eu não fizer isso, não é?
Mas como que o salmista, ele tem alegria? Ele não diz assim, eu tenho medo de Deus, mas eu tenho alegria em me santificar. Por isso que nós sempre falamos, né, amar a lei de Deus é se santificar, mas é fazer isso com alegria. Não é sobre ter medo do inferno, mas é sobre amar a Deus. O salmista, veja que isso é importante nós entendermos, nós somos muito mais privilegiados que Davi, porque Davi, ele tinha apenas essa parte da Bíblia aqui. Essa parte, nós temos tudo isso aqui. Davi, ele se alegrava só nessa pouca revelação aqui que Deus fez. Deus não havia revelado os profetas ou Jesus Cristo, mas o Davi entende aqui que é ótimo amar a Deus por causa de suas leis, apesar de ele já ter desobedecido várias vezes a lei. Como que Davi ele se alegra então nisso? Davi, nós não sabemos se Davi entendia de fato, mas nós hoje podemos entender. Olhe para Cristo, veja como ele tinha prazer na lei do Senhor. Jesus Cristo, ele era uma pessoa que ele transbordava a Bíblia. Em todas as coisas, Jesus ele transbordava a Bíblia. Quando ele estava sendo preso, diz a palavra que Pedro ele pegou uma espada e cortou a orelha, né? Ele queria entrar em guerra, e Jesus diz, guarda a espada, Pedro, porque como que vai ser cumprida a palavra se você está pegando em espadas? Como que vai ser cumprida a palavra se eu não for preso, se eu não for morto? Como que vai se cumprir as escrituras? Então veja bem, Jesus por várias vezes, se você ler os evangelhos, João, nós vamos ver que por várias vezes está escrito assim, foi assim, Jesus fez isso e isso, para que se cumprisse tal e tal palavra, para que se cumprisse aquilo que os profetas disseram, para que se cumprisse isso na lei do Senhor. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele recitou um salmo de número 22, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, ele transbordava a Bíblia. Ele se alegrava. Hebreus 12, eu acho que isso resume bem. Hebreus 12, 2 diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Veja como Cristo, ele tinha prazer. Cristo sabia que ele iria sofrer. Cristo sabia o que estava para acontecer com ele, a cruz e todo o sofrimento, mas ele tinha prazer em levar sobre si a maldição da cruz. Então essa é justamente a parte que talvez, pode ser que Davi não tinha entendido, mas nós sabemos que ele entendeu de alguma maneira, mas hoje nós podemos compreender isso de uma forma muito melhor. Nós não precisamos ter medo das consequências da lei de Deus. Por quê? Porque a maldição da lei foi levada sobre Cristo, diz Efésios. A maldição que estava reservada para nós está agora sobre Cristo Jesus. Jesus está pagando aquilo que nós deveríamos ter pago. Por isso que nós não precisamos mais ter medo em obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus porque eu tenho medo das consequências. Não, você pode. Todas as consequências da desobediência, da nossa desobediência à lei, foram jogadas sobre Cristo. Cristo sofreu em nosso lugar. E Ele teve alegria no fato de que a maldição da lei, ela não cairia sobre os eleitos. Ela não cairia mais sobre nós. E agora o salmista, agora nós vamos voltar para o último versículo 11 do Salmo 19, que mostra que Davi, ele tinha prazer na lei do Senhor. 19, 11, um dos últimos versículos, e diz assim, as leis do Senhor são uma advertência para o teu servo, e grande recompensa para quem os cumpre, Qual é essa recompensa que obedecer a lei do Senhor
traz para nós. Hoje nós sabemos que cumprir a lei do Senhor nos torna santos. Nos torna santos. Ouvir, entender e principalmente ler, meditar na palavra de Deus nos traz grande recompensa. Nos traz grande recompensa. Nos traz recompensa, amados, porque Cristo levou a maldição da nossa desobediência sobre si. Isso é maravilhoso. Veja como as Escrituras, elas, por nós desobedecermos as Escrituras, nós merecíamos a maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A nossa condenação ao inferno. Nós merecíamos ser condenados. Mas sabe quem levou sobre si a nossa culpa? Foi Cristo Jesus. E agora nós olhamos para a lei do Senhor e dizemos: eu amo a tua lei, eu tenho alegria na tua lei, porque ela mostra o meu pecado, ela mostra que eu transgredi a lei do Senhor, mas essa transgressão, ela foi jogada sobre Cristo Jesus, e Cristo pagou pela minha transgressão. Mas agora eu amo a lei do Senhor, ela me traz muita alegria, porque ela me traz grande recompensa. Ela me traz grande recompensa. Ela nos torna santos. Ela nos torna cada vez mais próximos de Deus. Então, por isso só a Escritura, somente as Escrituras. E aqui eu apenas mostrei 2 motivos para os quais nós devemos apenas basear a nossa vida através das Escrituras. Por isso que o grito do só da Escritura é tão importante, porque nenhum pastor, nenhum papa pode dizer algo contra a palavra de Deus, porque ela é a nossa regra, somente ela é a nossa régua, somente ela pode medir a nossa vida. Amém? Vamos nos pôr de pé e orar.